Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo vou-vos fazer a review do Rode Stereo Videomic Pro. Vou fazê-lo em duas partes distintas. A primeira, na primeira parte vou-vos mostrar o microfone, portanto as várias características dele, externas. Na segunda parte vou-vos mostrar como é que ele grava, no fundo, vou ligar o microfone à câmara para vocês verem como é que ele faz a gravação de som nas várias configurações possíveis. Neste momento eu estou a utilizar o microfone interno da câmara. A câmara é uma Panasonic X920 e vocês certamente vão notar uma diferença para a outra parte, a parte em que eu faço, de facto, vos mostro as várias configurações de som possíveis deste microfone. Ora bem, começando então pela parte exterior, permitam-me que aproxime. Vocês têm, eu vou-vos só girar assim para terem, antes de mais, uma melhor noção. Eu devo-vos dizer que, e peço-vos desde já que vejam dois vídeos que eu fiz sobre este microfone. Um deles foi o unboxing. No unboxing eu retirei esta esponja que cobre aqui a parte dos microfones, tem dois lá dentro e tem uma grade de proteção. Eu retirei esta esponja e mostrei o que está lá dentro, mas agora não o vou fazer porque este processo de tirar e colocar a esponja causa stress, não é? Aqui, sobretudo nesta zona, que é uma zona mais estreita, e pode até fazer com que a esponja rasgue. E portanto não vou estar a causar esse tipo de stress à esponja, mas eu deixo aqui o link no rodapé e se quiserem ver, peço então que vão ao vídeo de unboxing. Por outro lado, eu tenho um outro vídeo onde faço uma review de um acessório que vos mostro desde já, que é isto que está aqui, uma bola de pelo. Isto é o Dead Kitten, que basicamente é um amortecedor. Dead Kitten é mesmo o nome disto, é da Rode também. Isto é um amortecedor de vento, basicamente, portanto o que faz evita que o vento cause efeitos indesejáveis na gravação áudio. E eu fiz esta review disto num dia e num local onde o vento era imenso e portanto aquilo acho que não podia ter sido melhor. Dá para perceber muito bem a diferença entre o ter e o não ter o Dead Kitten. Portanto, eu coloco aqui também o link em rodapé e se quiserem vejam, porque acho que vale a pena. Além disso, o vídeo é muito pequeno. Ora bem, então portanto, a nível exterior, vocês têm, e começando aqui pela base, vocês têm na base, cá em baixo, portanto a base é uma peça de plástico, é toda esta peça aqui assim, plástica, que cá em baixo tem, antes de mais, tem aqui assim um sulco, com uma pequenita patilha, e isto serve para, claro, trancar aqui o fio. Okay? Vocês podem colocar o fio na extensão que querem e depois voltar aqui a trancá-lo. Obviamente que isto dá jeito porque vocês não querem que o fio passe aqui à frente da objetiva, não é? E portanto convém restringir o fio o mais possível. Depois tem então um mecanismo de suporte e este sistema é o sistema normal colocado em sapata, não é? Com o travão, aqui a rosca que trava. Tem aqui também esta rosca que é de 3/8, portanto isto não vos dá para um tripé. Um tripé tem parafuso de 1/4. Eu, quando quero colocar isto num tripé, o que faço é utilizo um adaptador, que é isto que tem aqui em cima sapata normal e aqui tem rosca de 1/4. Ok? Basicamente é isto que eu faço. Coloco aqui, aperto aqui assim o parafuso e fica fixo e depois coloco isto na base do tripé. Mas é a única forma. Pode haver adaptadores diferentes, mas têm sempre que utilizar um adaptador caso queiram fazer isto. Depois, ainda na base, vocês podem ver que o próprio microfone não está assente diretamente na base. Ele está suspenso através destas borrachinhas e que têm um efeito de amortecimento. Vocês veem, okay? Ele
ele não dificilmente tocará o plástico da base. Isto destina-se, no fundo, a evitar que vibrações ou pancadas que possam ser infligidas aqui assim à base ou, no fundo, ao suporte onde ela está, se transmitam ao microfone e comprometam a gravação. Estas borrachinhas, elas podem ser substituídas. Ele no unboxing, eu coloquei lá, mostrei-vos lá, ele traz este saquinho com quatro borrachinhas. São 4 borrachinhas super excelentes, vocês podem utilizar se caso uma destas se danifique, mas se elas não estiverem danificadas, não vos aconselho nunca a retirarem as borrachas daqui, porque elas estão muito bem fixas e nesse processo de retirar isto, vocês podem, sem querer, acidentalmente podem danificá-las. E aí sim, ficavam com uma borracha que estava em perfeitas condições, de repente fica partida. Não aconselho. Portanto, isto vem assim de fábrica. Só se uma se danificar é que, então aí sim, tirem-na daqui e utilizem uma subexcelente para a substituir. Muito bem. Aqui atrás vocês têm então esta tampa, que é a tampa da bateria. Tem aqui assim esta setinha para cima, portanto, no fundo indicar que para abrirem têm que empurrar isto para cima. Vou-vos só fazer isso. A tampa, cá está, é isto. Oculta uma bateria de 9 volts, normal. Ok, normalíssima. Francamente, eu não sei quantas horas é que esta bateria já tem de gravação, mas eu devo-vos dizer que isto não consome muita energia. Esta bateria já fez horas e horas de gravação e ainda está boa. Depois então cá atrás, os comandos. Os comandos é assim, ele tem aqui, antes de mais, este interruptor, que basicamente é um on-off, mas não é só um on-off. O que ele faz é o seguinte: quando eu ligo, ele tem 3 posições, portanto a posição off e depois tem 2 posições on. A intermédia é uma posição normal, vá lá. O que ele faz faz basicamente a gravação de som sem aplicar qualquer filtro que seja, ok? Mas se eu o colocar na posição aqui mais para este lado, o que vai acontecer é que ele vai aplicar um screening, vai aplicar um filtro a certo tipo de sons, basicamente a certas frequências. No manual eles dizem que se trata de frequências do género das que são emitidas pelos aparelhos de ar-condicionado, ou pelas ventoinhas, ou até por, sei lá, frigoríficos, portanto aquelas frequências que são às vezes um bocadinho irritantes e que são emitidas por este tipo de aparelhos e que muitas vezes são captadas na própria gravação. Portanto, é para isso que ele serve. Tem aqui uma luzinha, eu vou só colocar. Esta luzinha acendeu verde. Se a bateria estivesse com carga já assim, vai não vai, já estivesse nas últimas, ela acendia vermelho. E portanto, coloquei na parte central. Podia colocá-lo aqui assim deste lado para fazer o screening. Neste caso, por exemplo, não haveria necessidade porque não há aqui nenhum aparelho que emita nenhum som compatível com o screening que ele faz. E depois tem então aqui este outro botão. Este é o botão de ganho, ok? Vocês têm 3 posições: menos 10 dB, 0, portanto flat, e mais 20 dB. O que é que isto faz? Menos 10 dB faz um efeito de amortecimento de som. Imaginem que vocês estão a gravar som num ambiente onde o som é muito alto. E o exemplo clássico é, por exemplo, um concerto. Imaginem, ok? Um concerto de rock, estão a filmar. E o facto do som ser muito alto pode comprometer a própria qualidade da gravação. E, portanto, eles aqui incluem um modo que faz com que haja, digamos, um amortecimento de som, de maneira a que as coisas fiquem ainda assim claras e límpidas e não haja nenhuma deterioração ou deturpação de som. O flat, enfim, é o flat, não há nem amplificação nem nada do género, não há nenhum efeito desse género. E o mais 20 dB tem um efeito de amplificação. Ora bem, o que é que acontece aqui? A Rode refere, e isto é referido até no manual, que o mais 20 dB se destina a 2 coisas, 2 situações distintas. Uma delas
tem a ver com o inverso do que eu acabei de dizer. Ou seja, se vocês estiverem num ambiente muito silencioso, mas ainda assim quiserem captar os mais ténues sons, vocês podem colocar no mais 20 dB, tem um ganho que vos permite captar muito mais. O microfone fica muito mais sensível a todos os sons, mesmo aqueles mais silenciosos, se é que se pode dizer assim, aqueles mais baixinhos. A outra funcionalidade que tem e que a Rode diz no próprio manual é que isto funciona também muito bem com certas DSLRs. Por exemplo, eu sei que com muitas da Canon isto acontece, não sei se de outras marcas também é possível, mas há certas DSLRs que têm uma captação deficiente de som. O som fica muito amortecido e, portanto, é necessário criar, digamos, uma amplificação, porque senão aquilo não se percebe nada bem. E, portanto, com câmaras deste género, esta opção do mais 20 dB dá jeito, porque compensa o facto da câmara, digamos, a impossibilidade ou a incapacidade que a câmara tem de captar o som. E este segundo argumento é perfeitamente válido, ok? Já o primeiro, eu acho que não. Pela minha experiência, eu acho que não. Utilizar o mais 20 dB para captar sons mais ténues, muito francamente, eu não faço. E não faço porquê? Ele capta os sons ténues, não é essa a questão. Ele capta. A questão é que, se vocês o colocam no mais 20 dB, ele não só capta os sons ténues, como também capta um ruído de fundo, que é uma coisa absurda. O ruído de fundo aumenta imenso. Okay? E daqui a pouco vocês já vão ver quando eu vos fizer a gravação com as várias configurações aqui que ele permite. Okay? Portanto, fica então a ressalva, mas claro está, se quiserem ou quiserem comprar ou estiverem interessados, enfim, um microfone destes, depois fica a ressalva e depois, se quiserem eventualmente até fazer experiências, podem fazê-lo e confirmar isto que estou a dizer. E pronto, vamos então agora passar ao teste de som com o microfone. Pois eu já tenho o microfone então ligado à câmara, portanto neste momento o som que vocês estão a ouvir é o som captado pelo Rode. Imagino que seja bem diferente do que o som que estavam a ouvir até aqui, o qual não foi editado, portanto eu não fiz nenhuma edição a nível do som. O som que vocês estão a ouvir é o som que foi captado. E então vamos falar deste comando. Isto não vale a pena porque colocar isto aqui ou ter no screening é indiferente, não tem qualquer relevância. No caso presente, não tenho sons que de facto se justifiquem ou que possam ser filtrados aqui por este método, mas aqui vocês vão notar diferenças já grandes. Neste momento ele está no 0, flat, não tem ganho negativo, não tem ganho positivo, não tem nada disso. Então vamos agora colocar no menos 10 para vocês verem o efeito. Ora bem, eu continuo a falar com o mesmo tom de voz, não é? O volume idêntico, mas no entanto vocês de certeza que notam um amortecimento no som. Portanto, acho que dá para perceber o efeito que causa o menos 10 dB. Eu vou só deixar um pouco em silêncio para vocês perceberem-se do ruído de fundo que possa eventualmente existir. Ok. Desde já vos peço desculpa porque isto hoje anda tudo muito barulhento aí na rua, mas enfim, é o normal, penso eu. E então, se eu colocar então agora no outro extremo, mas antes disso vou novamente ao flat, portanto, e aqui já a coisa, novamente já notaram uma diferença certamente, não é? Notam quer para um lado, quer para o outro, e agora no mais 20... No mais 20, certamente que vocês notarão uma grande diferença. O volume de certeza que de repente, para cima, não é? Ora bem, se é certo que ele agora está muito mais sensível a todos os sons, ele também está muito mais sensível então ao ruído de fundo. Eu vou-me calar só um bocadinho para vocês terem essa noção, ok? Ok, espero que tenha dado para perceber. É como vos digo, esta configuração aqui
Não me parece, não me parece, a não ser que a própria câmara o exija. Vou novamente voltar ao zero, as coisas já ficam mais normais assim. E então é assim, só para vos dizer uma última coisa. Isto é, digamos assim, o botão que eles, com as configurações padrão que eles adicionaram ao microfone. Mas há câmaras, é o caso desta Panasonic que eu estou a utilizar, a X920, há câmaras que têm nos próprios menus a possibilidade de configurar o ganho do som. Okay? No caso da Panasonic, isso acontece. E, portanto, vocês podem, nesses casos, fazerem, digamos assim, combinações entre as configurações possíveis de obter através do próprio microfone e combinarem com as configurações possíveis de obter com a própria câmara. Isto para chegarem a um ponto que vocês considerem ideal em termos de captação daquele som específico que vocês querem captar, ok? Daquele ambiente sonoro. Mas certas câmaras que se não terão e, portanto, se não tiverem, pois tem que se cingir aqui às configurações do microfone. Se tiverem, podem fazê-lo. Eu neste momento posso dizer-vos que no caso da câmara ela está em flat, está em zero. Não tem ganho positivo, não tem ganho negativo, está em zero. Portanto, eu fiz todo este teste com a câmara em zero para não haver nenhuma deturpação ao nível do som e para vocês terem a perfeita noção do que é que se passa aqui só ao nível das configurações do microfone. Ok? E pronto, foi então a review. Espero que tenha sido útil e até ao próximo vídeo.